Senhor presidente, senhores e senhoras deputadas, eu quero começar parabenizando o presidente dessa comissão, o deputado Rodrigo Pacheco, que num gesto para a sociedade brasileira, um gesto republicano, de responsabilidade, um gesto de um deputado que preside a comissão mais importante dessa casa, demonstra à população brasileira que, por mais que nós tenhamos dificuldades, maus exemplos, que nós tenhamos aqui que lidar com artifícios e com armações para a proteção de alguns políticos e para a proteção de bandidos, existe, do outro lado, um contraditório defendido pelas pessoas de bem, que ainda representa a população, e Vossa Excelência está de parabéns por essa iniciativa. Sabemos que esse projeto está engavetado há muitos e muitos anos, de que existiram dezenas de apresentações de propostas e sempre a articulação política na tramitação, sempre nós tivemos um travamento desse assunto. Pois bem, o foro é privilegiado. E quando o Constituinte criou a prerrogativa do foro privilegiado, era para se ter uma proteção ao cargo. Era porque nós vínhamos de uma ditadura militar, onde interferências externas faziam com que a representatividade democrática sofresse alguns golpes. Porém, ao passar dos anos, houve uma inversão da necessidade e do motivo da criação do foro privilegiado. E hoje o Brasil é o primeiro país no planeta, no mundo, em números de pessoas que possuem a prerrogativa de ter o foro privilegiado. O que é isso, o foro privilegiado? O foro privilegiado é a garantia de ser julgado por uma instância superior, por um colegiado, para a proteção do cargo, para a proteção do cargo que representa. E nós estamos tendo uma inversão, porque o Brasil hoje é um país desigual no atendimento às pessoas. Quem está na cadeia hoje são pessoas pobres, negras, pessoas que não têm acesso à justiça, que não têm acesso a um bom advogado, que não possuem dinheiro. Hoje nós temos cerca de 40% das pessoas presas no Brasil sem ter sido julgadas. Muitas vezes inocentes, em vários e vários casos que nós percebemos, mas não é o caso dos políticos. Acabar com o fim do foro privilegiado vai ter vários benefícios. Talvez o primeiro deles é de que os políticos no Brasil irão começar a investir de maneira adequada no sistema penitenciário. Os políticos no Brasil vão começar a se interessar para que a lei seja cumprida à risca, verdadeiramente, para que ela não tenha distinção. O foro privilegiado hoje existe para que essas pessoas que o possuem, e não são só políticos, são pessoas da alta patente da justiça também, para que essas prerrogativas de impunidade deixem de acontecer. Essa PEC foi relatada no Senado Federal pelo senador do nosso partido, Randolfo Rodrigues, que de maneira magistral trouxe no texto a possibilidade da correção desses equívocos. Ela é de autoria do senador Álvaro Dias, que é do meu estado, e ela precisa sair do papel. Nós estamos fazendo hoje a discussão, nós teremos que ter a montagem da comissão especial, mas assim como as medidas de combate à corrupção, ela não pode ficar apenas no papel e nos discursos. Ela precisa ser efetivada sem que haja, dentro desse debate, dessa discussão, um sensacionalismo. Sem que haja, dentro desse debate, dessa discussão, uma preocupação de proteção a alguns que hoje têm esses privilégios. E tem mais. O combate ao foro privilegiado não diz respeito só à Câmara dos Deputados e ao Senado Federal, aos políticos de alta patente a nível nacional. Nós temos os acordos nos estados, onde nós sabemos que influência política nas assembleias legislativas fazem com que os tribunais de justiça nos estados tenham uma proteção a muitos políticos, que só se acaba quando vem até Brasília, ou quando há pressão popular.
Se todos são iguais perante a lei, como diz o artigo 5º da Constituição brasileira, nada mais justo de que todos tenham as mesmas condições de defesa, porém, as mesmas condições de julgamento, que passa a ser necessário o julgamento desde a primeira instância. Acabar com o fim do foro privilegiado não significa tirar direito de ninguém, não significa ser um atentado contra o cargo, contra a função, mas ele acaba com um privilégio, porque hoje o foro privilegiado não beneficia a pessoa apenas porque ela é julgada pela última instância, porque se fosse isso não seria um privilégio, porque a pessoa não tem a quem mais recorrer. Se ela foi condenada na terceira instância, na última instância, ela não tem mais a quem recorrer. O problema do foro é que a pessoa não é julgada. O problema é que ele se estendeu de uma maneira que hoje atinge mais de 40 mil pessoas no país. E, portanto, não há julgamento. O Supremo Tribunal Federal teve dezenas e dezenas de casos nos últimos anos que caducaram por causa do prazo, porque não tem uma estrutura para fazer esse julgamento. É importante citar também que no caso dos detentores de foro privilegiado, deputados e senadores, o Supremo Tribunal Federal acaba sendo um órgão de julgador criminal, mas ele não foi estruturado para ser um órgão julgador criminal. Ele não tem a mesma estrutura para que assim o faça, e acaba tendo um travamento muito maior, coisa que seria função da primeira instância. Por isso a importância de nós termos uma legislação firme, forte e que pare de proteger bandido. Dentro dos acordos que nós pudemos observar nos últimos meses, graças a uma articulação de investigações que está colocando na cadeia corruptos e corruptores. E para aqueles que dizem que isso não é verdade, basta olhar como se dá o julgamento de quem tem foro e de quem não tem foro no mesmo processo. Quem não tem foro já está cumprindo pena. Quem tem foro continua sendo protegido. E isso não tem cor partidária. Bandido não tem sigla partidária. Bandido, seja do PT, do PSDB ou do meu partido, do PMDB, precisa pagar pelos seus erros. E o que nós vemos é que também existe muita seletividade. Seletividade de acordo com a cor dos olhos do réu. Ou se é amigo do ministro, se encontra nas madrugadas com o ministro do Supremo, que tem alguns, como Gilmar Mendes, que parece que são mais deputado do que ministro. Fazem mais política partidária, acordo de amigos, do que os próprios políticos, que estão enlamaçados pelo momento e pelo sistema em que nós vivemos. Portanto, a nossa indicação, sem dúvida nenhuma, pelo momento em que o país passa, é de que o fim do foro privilegiado de proteção a bandido precisa acabar. Precisa acabar para julgar os juízes bandidos que existem, os desembargadores bandidos que existem, os ministros bandidos que existem e os políticos bandidos que se escondem atrás da democracia para defender. Por isso nós indicaremos o voto favorável, presidente. Agradeço, Vossa Excelência. Último inscrito, deputado delegado Éder Mauro.